Bom, meus irmãos, no começo, a casa dos recém-casados é caracterizada por um silêncio, não é verdade? Quem aqui é casado, já tem filhos, sabe que é assim. No início há um grande silêncio, que é quebrado com alguns anos, quando se começa a ter um diálogo dentro de um ambiente de calmaria e de elaboração, onde o casal diz entre eles, né? Vamos pensar em ter um filho. Então, os sons mudam com o tempo, passam a ser ouvidos sons de crianças correndo dentro da casa, começa então a haver, começa a ser identificado o corre-corre, né? As brincadeiras, pais repreendendo aos gritos aos filhos para que não façam isso ou aquilo, muitos risos, muitas brincadeiras, muitas coisas acontecem. Aí vai chegar, irmãos, o dia em que a casa, com o passar do tempo, voltará a estar sempre limpa. Os brinquedos já não estão mais espalhados na sala, já não tem nada fora do lugar. Vai chegando o dia em que não se tem mais aqueles pequenos bracinhos estendidos pelas pernas dos pais querendo colo. Vai chegando então o dia de que as almofadas elas manter-se-arão no sofá, e as paredes brancas que foram pintadas na reforma permanecem brancas por muitos anos, e nada de sujeira, nada de manchas daquelas mãozinhas pequenas. Chegará o dia em que não existirão mais aqueles chamados urgentes. Mamãe, às 2 horas da manhã, da madrugada, a casa ficará tranquila, a ida ao supermercado será cada vez menos emocionante e mais barata também. Não haverá mais, irmãos, contas de subtração ou de divisão com os pequenos, e nem a emoção das primeiras palavrinhas a se comemorar. E aquelas manchas das mãos nos espelhos da casa e também na tela da TV se tornarão apenas lembranças. Não haverá mais gritos de estou com fome ou estou com sede, e gritos intrigantes vindos do banheiro implorando por uma toalha que esqueceu de se levar. O sono não será mais interrompido dos pais. A garrafa de café permanecerá sempre cheia, porque só foi utilizado 2 xícaras. Mas hoje ainda não é este dia. Hoje a casa de nós que temos filhos pequenos ainda está bagunçada. Os brinquedos continuam ainda aqui e ali espalhados nos recantos da casa. O grito ainda se faz presente. O riso invade ainda a casa inteira nos momentos de descontração. As cores estão por todo canto e os braços continuam ainda estendidos ao alcance de cada um de nós que somos pais. Pois é, irmãos, os filhos haverão de crescer. Os filhos crescerão e sairão do lar para seguir o rumo de suas vidas. Os pais geralmente são pegos de surpresa, pois eles nunca estão preparados para este momento de despedida. Acontece, irmãos, pois, que nós de fato não esperamos. O que então, irmãos, os nossos filhos levarão em suas bagagens de legado de cada um de nós pais? Qual é o legado? Qual é o ensinamento que nós precisamos entregá-los hoje? O que de fato, irmãos, acontecerá naquele instante em que Deus, então, nos prepara nesta época para que eles possam levar de nós sendo entendidos acerca de Deus? Como então, irmãos, encarar mais este desafio diante do Senhor, de tão grande responsabilidade que hoje nós temos de preparar os nossos filhos para a caminhada de cada um deles, honrando e gozando de graça e paz. Os pais, irmãos, são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Por isso, nós devemos ensiná-los no temor do Senhor, com amor incondicional, com senso de responsabilidade e sabedoria. E é por este ensinamento que está incluso amor, está incluso paciência, inclui-se então longanimidade, inclui-se domínio próprio,
imposição de limites, o sim e o não, os pais precisam dar para os filhos, para o bem deles, o encorajamento para o enfrentar da vida, o sucesso e as frustrações dos nossos filhos é um elemento fundamental para que eles amadureçam, que a palavra de Deus estabelece então como um padrão a ser vivido em família e que deve de fato funcionar dentro de um relacionamento de filhos e pais e serem assim cheios do Espírito Santo. Pois a palavra de Deus diz que filhos e pais, maridos e mulheres cheios do Espírito Santo são maridos e esposas, pais e filhos que vivem exatamente o padrão estabelecido por Deus. Assim, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6 e os versos do 1 ao 4. Mesmo sentados como vocês estão, diz assim a palavra de Deus: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ore comigo. Pai, queremos neste momento, Senhor, invocar a iluminação, ó Deus, das nossas mentes por intervenção do Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, possamos compreender esta palavra, Senhor, e rever em nós, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado, melhorado, aperfeiçoado. Que os nossos achismos, ó Deus, dentro deste padrão estabelecido por Ti, seja algo deixado de lado e que, ó Deus, seja posto em voga e em prática tudo aquilo, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina nesta noite. Nós Te oramos, ó Deus, por isto, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a cada domingo que nós temos nos reunidos para refletir sobre a sociedade cristã na carta aos Efésios, nós queremos então hoje, de forma bem prática e rápida, lembrar os irmãos que esta carta ela foi escrita, não é, para a igreja do Senhor, para crentes convertidos ao Evangelho, não é, que viviam na cidade de Éfeso. Então, não é uma carta para o mundo, mas é uma carta para os crentes. E este é o contexto propício, pois esta carta não ficou apenas para os ensinamentos do povo lá de Éfeso, mas para nós também. É o padrão de Deus, é a voz de Deus, é a vontade de Deus para o seu povo. Assim sendo, nós podemos lembrar de forma muito clara que do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo então escreve o ensinamento acerca da vontade de Deus. E então, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar sobre os aspectos práticos da vida em obediência a Deus. Como é que a vida deve ser, como é que ela deve acontecer. Essa vida ela deve existir como é que então deve acontecer a vida do cristão, do crente em Jesus. Assim sendo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele domingo passado, no finalzinho do capítulo 5, falou claramente sobre a relação marido e mulher, como que de fato deve acontecer, não é? Esta relação de liderança do homem como cabeça da casa, aquele que ama, que se deu, assim como Cristo se deu para a igreja, assim o homem deve se dar pela esposa, e a esposa deve acolher como honra e respeito nesta submissão e apoio então à figura da liderança do marido, e isto agrada a Deus, e que não há nenhum tipo de discrepância de valores nos papéis estabelecidos por Deus, até porque no texto que nós lemos aqui, a palavra de Deus fala para os pais. Então põe em pé de igualdade o trabalho do marido e da mulher, sendo os dois unidos nesta equação de educação dos filhos que está exposto no capítulo 6. Então o apóstolo Paulo está ensinando sobre como devemos andar, né, dignos do nosso chamado para esta nova identidade. E isto aqui, irmãos, é um ponto importante. O cristão hoje, ele não pode trazer da sua vida velha, passada,
pontos de pecaminosidade para uma vida cristã hoje. Não pode haver. Não existe mais essa ponte onde se transita as práticas pecaminosas do passado para com a vida nova hoje. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é em Cristo uma nova realidade. Então não se concebe para o cristão uma vida prazerosamente vivida com um pé na igreja ou no caminho do Senhor e um pé no caminho onde ele viveu anteriormente. Então práticas reprovadas passadas, elas devem passar por uma ruptura. A vida do cristão hoje é uma outra realidade, é uma outra roupagem, são outras vestes, onde agora nesta nova realidade o cristão ele deve perceber, principalmente na carta aos Efésios, que é um grande plano maravilhoso de orientação para que o crente agora vivendo nesta nova sociedade em Cristo, ele possa agora visualizar qual é o padrão de Deus para a vida do convertido. E meus irmãos, vivemos hoje uma decadência, não é? No meio evangélico, onde igrejas negociam princípios e tudo cai para dentro, pode vir do jeito que tiver, está tudo certo, não tem problema, aqui é a casa de Deus e pronto, e não existe padrão para nada. Então, meus irmãos, infelizmente é uma realidade mundial isso, e nós que aqui estamos, precisamos, irmãos, prezar. Se isto é viver contra a cultura, eu quero estar sempre na contracultura, eu quero sempre estar na caretice do que as pessoas entendem por ser cristão. E neste púlpito nós não vamos jamais aqui negociar princípios desta natureza, nem de natureza alguma que venha a estar fora deste padrão aqui. Então, se nós somos cristãos, precisamos compreender que a proposta de Deus para o novo convertido, alcançado pela sua graça salvadora, que vai habitar o céu, não pode ser vivido de qualquer forma, de forma descuidada, ou vivendo da forma como se encaixa dentro do ego de cada pessoa, de forma alguma. A palavra de Deus, ela é uma só, está aqui exposta, e aqui é a vontade dele para que nós vivamos nesta nova sociedade. Então fica muito claro, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está mostrando que Deus se importa com o que acontece nas nossas vidas. Ora, se o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele começa a tratar de coisas bem práticas, como por exemplo, a exortação à santidade, é uma preocupação com a vida da pessoa, com a vida do crente. Ele não está aqui apenas com os assuntos amplos do que aconteceu no sacrifício de Cristo na cruz, que salvou aqueles que haverão de ser salvos. Não, mas ele está preocupado com o novo convertido, o crente em Jesus, ele deve ver como. E aqui a carta aos Efésios e tantas outras passagens bíblicas vão nos orientar de uma forma muito clara e categórica. Preocupação acerca da exortação à santidade, os frutos da luz e as obras das trevas, numa distinção muito importante. Fala sobre o casamento. Hoje vamos falar sobre a questão dos filhos. Domingo próximo nós vamos falar sobre a relação patrão e funcionário. Então aqui, todo mundo que está aqui presente hoje aqui, ou você é patrão ou você é funcionário, a não ser que você esteja desempregado. Então nesta relação, como é que funciona? E Deus tem a ver com isso, e muito a ver com isso. E daí ele prossegue, irmãos, com tantas outras coisas, com tantos outros ensinamentos que são importantes e pertinentes à nossa vida. O apóstolo Paulo, ele traz esse tom de preocupação com a vida do cristão, com a vida daqueles que servem ao Senhor, e traz isso de forma íntima, de forma muito peculiar, de forma muito profunda e transparente. Observe, queridos, que Paulo, ele abordou então em passagens anteriores esta submissão à palavra de Deus, e isto de fato é algo extremamente importante. Precisamos viver submissos à palavra e à orientação de Deus em todos os aspectos. Assim, queridos, olhando então para esta realidade, Cristo coloca diante dos nossos olhos a beleza da submissão. Nós vemos então em Cristo, irmãos, a glória espetacular de um alto sacrifício que aconteceu, conforme está em João 12, verso do 12 ao 26. Paulo então, ele vai nos ajudar, ou nos ajudará com o texto, hoje a entender como é que nós podemos agradar a Deus sendo filhos e sendo pais, pois aqui todos nós somos filhos de alguém, e alguns de nós somos pais de alguém. Então é um texto que nos envolve de uma forma, né, completa. Assim sendo, queridos, domingo passado, né, refletimos, né, as questões já bem repetidas e batidas que nós temos sempre trabalhado nesta direção desse estabelecimento,
né, daquilo que é o ser cheio do Espírito Santo, que cantar bonito, dar glória a Deus, sei lá, glorificar, nada disso é uma evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo pouco tem a ver com aspectos externos assim apenas. Louvor a Deus é maravilhoso, cantar é bonito, maravilhoso, é bênção de Deus, fazer o serviço à igreja é maravilhoso, mas isso não é um atestado de que o crente é cheio do Espírito Santo. O que vai nos atestar é como é que eu trato minha mulher, como é que minha mulher me trata, como é que eu crio os meus filhos, como é que os meus filhos me tratam, como é que você jovem obedece aos seus pais, você que ainda é solteiro, né? Como é que você tem honrado aos seus pais, que testemunho você tem dado. Aí nós vamos entender e ver em que nível de cheios do Espírito Santo nós estamos. E aí, meus irmãos, conforme eu falei aqui para os nossos pequenos, né, nós observamos de uma forma muito categórica duas partes nesta porção que nós lemos hoje, em que os filhos cristãos, eles amam a Deus honrando aos pais. Então, juventude que vem à igreja, tal, que em casa é um terror, mas quando é na igreja, amém, glória a Deus, bacana, todo mundo, olha, está fora do padrão de Deus, está fora. Tem adolescente que em casa toca o terror de verdade. Quem manda na casa é ele, quem faz, deita e rola é a criança, é o filho. Está tudo errado. Este não é o padrão de Deus não é esse. Está vivendo fora dos caminhos do Senhor, fora completamente, desorientado e desnorteado. E pai e mãe que permitem que isso aconteça, precisa parar, precisa refletir a palavra de Deus, precisa tomar as rédeas do comando do governo da casa para poder colocar as coisas no seu devido lugar, para que Deus assim abençoe e estabeleça o seu plano, a sua vontade, e que essa família deixe de ser uma família desfuncional espiritualmente para ser uma família funcional espiritualmente. E assim, da mesma forma, os pais. Não é porque nós somos pais que somos os donos da verdade, não é porque nós somos pais porque nós seremos agora os ditadores e agora a lei, a regra é a minha. Opa, a palavra de Deus vai colocar limites, vai colocar planos estabelecidos de fronteiras para que os pais também possam amar a Deus disciplinando os seus filhos, e isso dá trabalho. O trabalho maior não é ter o bebê. O trabalho maior não é trocar a fralda, não é dar o banho, não é segurar na mãozinha enquanto está aprendendo a andar. Esse trabalho aí é muito ínfimo. Isso aí não é nada. Isso aí não é nem o começo. Agora, a educação no temor do Senhor vai requerer de nós muitas outras coisas que eu pretendo falar hoje aqui para cada um de nós. Assim sendo, irmãos, na primeira parte então da nossa mensagem de hoje, no versículo 1 até o versículo 3, vai falar diretamente aos filhos. E aí, se você é filho, vale para você também como valeu para mim ao preparar essa mensagem. E o texto diz: filhos, de forma muito clara, direta, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Esta passagem, irmãos, flui do entendimento do capítulo 5, verso 18. Há uma ponte direta de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e é estas recomendações que vai atestar que nós somos cheios do Espírito Santo, como eu já falei introdutoriamente. Assim, queridos, esta condição espiritual significa realmente o viver de um cristão. O viver de um cristão não pode ser debaixo de rebeldia dentro de casa, em desobediência, de forma alguma. O filho que serve ao Senhor, ele precisa, estando dentro de casa, prestar atenção na fala do pai, na fala da mãe. Aqui não está exposto, olha, se seu pai for bonzinho, bacana, gente fina, se sua mãe for amorosa, carinhosa, aí você vai obedecer e honrar. Não tem esse parâmetro aqui. O parâmetro é de uma obediência e de uma honra aos pais. E observe, queridos, observando tudo isso, nós vamos ver que a palavra-chave do verso 1 é a obediência, é obedecer aos pais. A obediência, irmão, significa ouvir e responder ao ouvir.
No seu original é a ideia de que alguém bateu na porta e você se levanta de onde está para atender a quem está à porta. Então é o fazer pelo ouvir. Você ouviu e você fez. Assim, queridos, a obediência não é fácil, não é verdade? Nós, seres humanos, caídos, depravados totalmente, que esta é a nossa condição caída, se não fosse Cristo, nós estaríamos ainda nesta condição terrível, assim, mergulhada, de forma muito rasgada, mas por conta de Cristo, nós somos hoje nova sociedade, e agora nele, né, buscando e vivendo esta santidade, nós podemos de forma clara, irmãos, entender que por nós mesmos, nós não gostamos de obedecer, nós não gostamos, é natural do homem, do pecador, depois do Éden, o homem não gosta de obedecer regra. A mulher detesta a regra. Filho ainda muito mais, detesta obedecer a palavra de Deus. Obedecer aos pais. Obedecer regra, seja do que for. Obedecer o professor da escola. Não gosta de obedecer nada. Esta é a nossa inclinação. Mas o que acontece? A palavra obedecer, irmãos, tem isto como algo extraordinário e é desafiador. Sim, é desafiador. Mas é, irmãos, de fato uma interrupção de nossa vontade que é regularmente programada. Quer ver o cidadão chateado? É quando ele programa uma coisa e alguém vem e desmancha essa programação. Pronto, acabou o mundo, caiu foi tudo. Quer ver o filho ficar chateado? Ele planejar um mês inteiro ir para um lugar e no dia de ir o pai dizer: filhinha, você não vai não. Pronto, o mundo vai se acabar. Não é verdade? Porque houve uma contrariedade, uma mudança de... Entendeu? E a vontade é desobedecer. É dizer: epa, peraí, não, agora eu vou, mesmo desobedecendo. Porque, irmãos, observe, nesta significância do que é a obediência, né? Dentro desta complexidade, de que não é uma coisa fácil, quando se trata então deste coração que não está quebrantado, não está pronto para obedecer, e isto, irmãos, é algo que nos alcança, né, de uma forma substancial. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra filhos aqui em cima, né, ele está se referindo, irmãos, tanto às crianças pequenas como àqueles filhos já grandes que ainda estão sob a responsabilidade dos pais. Ah, mas porque eu tenho 20 anos de idade, já sou de maior. Se você estiver debaixo do teto de papai e de mamãe, a ordem é de papai e de mamãe. Amém, irmãos? Tem esse negócio, não, porque eu tô com 18 anos, já respondo pelos meus atos. Então você quer fazer suas regras? Pague as contas, arranje um trabalho, alugue uma casa, monte sua casa, vá morar lá e lá você é o dono da casa, vai lá e você faz suas regras. Mas enquanto comer do cuscuzinho de papai e de mamãe, as regras é de papai e de mamãe. Pode ter 20 anos, 30 anos, não tem problema, é a regra. É a regra, irmãos, é o que ninguém quer encarar de frente. Categoricamente, é isso aqui que acontece. Então, gente, observe, irmãos, que nesta referência a este grupo de pessoas, todos aqueles que moram debaixo da casa e que estão aqui hoje nesta condição, prestem atenção, irmãos, a palavra de hoje é para você. É para você que está aqui. Mas, pastor, eu já trabalho, eu já tenho minha independência financeira. Sim, mas você mora onde? Na casa de pai e de mãe. Então, obedeça às ordens, viu? Bem direitinho, para você amar a Deus obedecendo aos seus pais. É a demonstração que você obedece a Deus, que ama a Deus, diversamente diz que ama a Deus e que louva a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Pronto, faça isso obedecendo a seus pais. E aí, meus irmãos, Paulo, ele não diz que você deve apenas obedecer quando é uma coisa que você gosta de fazer. Não. Os filhos devem obedecer aos pais, irmãos, porque isso é certo e é justo. É certo e é justo. Os pais são instrumentos de Deus para que você viesse a existir. Eu sou grato ao meu pai e à minha mãe. É justo que pelo trabalho que eles tiveram de me educar e me criar, para que eu nascesse, é justo que eu os obedeça, que eu os honre. É justo. E a palavra de Deus fala para nós, é justo. E aí o que é que nos entristece? É quando o pai ou a mãe diz assim: filhinho ou filhinha,
Lave o banheiro ali para nos ajudar? Ah, não, vou estudar. Não é assim? A desculpa é essa. Eu vou estudar, não tenho tempo. E sempre tem um estudo. E você vai lá, não é bem assim não. Não é? Mantenha o quarto limpinho, varrido, passado pano. É uma dificuldade. O quarto é uma bagunça. Meu Deus. E quer casar. É bom que a namorada ou o namorado fosse lá numa hora dessa para ver como tá. Meia pendurada lá não sei aonde, o lençol assim, poeira, o ventilador dá que é um nevoeiro dentro do quarto. Irmãos, vai estudar, meu filho, faça as tarefas. Valorize o esforço financeiro que seu pai e sua mãe faz para pagar a mensalidade, pagar o lanche, pagar a farda, o livro, a mochila, o transporte escolar se tiver, ou se não tiver, mas quem leva e quem vai buscar. É obedecer o toque de recolher. Quando o pai disser assim, epa, desliga tudo, hora de dormir. Acabou, isso é toque de recolher. É a autoridade, tem que ir. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, quando dá 6 horas que o despertador toca para levantar para ir para a escola, estou morrendo de sono, pai. Assim, foi dormir de meia-noite ontem. Por isso tem que ter regra. E os filhos não querem obedecer, não querem obedecer. Filhos, se disponibilizem espontaneamente nos serviços da casa. Quando você vê o balde cheio de lixo lá, vá lá e recolha. Não precisa ninguém mandar não. Quando você vê lá tudo bagunçado a casa, vá lá, pegue sua mãozinha maravilhosa que Deus deu com saúde e os dedos para fazer assim, ó. Vá lá e ajude. Faça a sua parte. Ajude. Deixe a preguiça de lado. E quando a mãe e o pai mandar, faça com um sorriso aqui, olha. Porque isso é justo. É obedecer, irmãos, é obedecer. Lave a louça. Homens, meninos aqui, não vai cair a sua mão se você lavar prato, colher, bacia, panela, caldeirão. Faça isso. Faça isso, porque eu fiz a vida inteira. E hoje eu ensino aos meus em casa, tem que fazer. Mesmo assim, de vez em quando, meio, mas faz. Não é? Estender roupas lavadas. Não é? E quando tira as sujas, não bota no cesto, deixa espalhado por tudo quanto é canto. Ajeite, ajude. Obedeça quando o pai e a mãe mandar fazer. Isso é bênção para a sua vida. Se esforçar para não desagradar os pais, isso chama-se temor. Não é ter medo, é temor. Cumpra essas tarefas, pois haverá retribuição para a vida de cada um de vocês, filhos. Foi assim, irmãos, que Deus criou o relacionamento. É assim que Deus quer que seja. A obediência é pelo que Ele quer que seja. Se o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, que criou a sua família, lhe deu um pai, lhe deu uma mãe, que você nem escolheu eles, foi Deus quem assim fez, que deu o mesmo Deus que amou, que nos salvou, que aqui a pregação é para quem é crente. Então há um padrão estabelecido do próprio Deus, é vontade dele que seja dessa forma. Não tem essa de validar uma forma própria nossa. Não, eu vou criar o meu modelo aqui. Não, é o que a Bíblia diz. A autoridade é dela, não é do pastor da igreja. Não é porque eu acho que seja assim ou daquela outra forma. Não, é assim, irmãos. E isto precisa ser dito com todas as letras. É preciso haver, irmãos, esta submissão dos filhos para com os pais. Não obedecemos, irmãos, aos nossos pais simplesmente porque eles são maiores e porque eles têm autoridade, não, sobre nós não. Nós obedecemos aos nossos pais no Senhor, conforme está no texto bíblico, conforme está no verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. É por causa do Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus, é que nós obedecemos e honramos. Observe, queridos, que ainda nós estamos servindo ao Senhor através da nossa obediência. E a Bíblia diz: filhos, obedeçam aos seus pais como obedeceriam ao Senhor. Faça de conta que é Jesus que está lá na hora que diz assim: venha para a mesa comer, no sofá não pode. Aí vem alegremente comer no sofá, aliás, na mesa e não no sofá. E aí, meus irmãos, a honra ao pai e à mãe
Paulo continua dizendo, no verso 2 em diante, ele diz: honre o seu pai e a sua mãe. Queridos, que referência maravilhosa, que coisa linda, este reflexo de relacionamento da família para com Deus. Qual é, irmãos, a principal forma pela qual os filhos honram seus pais? Os pais cristãos têm na mente e no coração os melhores interesses para os seus filhos e eles não entendem isso. Os pais e as mães estão vendo um pouco mais adiante, dá a orientação aqui e aí ele acha que é porque o pai e a mãe estão pegando no pé. Não é. Está ensinando, são pessoas mais experientes, que já viveram, já passaram por esta fase e tem muito para oferecer de ajuda, de auxílio, de aproveitamento. Mas muitos filhos acham que já são experientes, donos da verdade, que decidem suas coisas sozinhos. Filhos que aqui presentes, honrem os seus pais, respeitem eles, valorizem eles. Observe que como é que nós podemos então, irmãos, honrar os nossos pais? Eu queria destacar aqui 3 formas, ou 3 pontos em que compõem a honra aos pais. Primeira coisa, trate seus pais com o devido valor e o peso que eles são merecedores. Quantos filhos desvalorizam seus pais? Filhos, não tratem seus pais como se eles não importassem. Não façam isso. E aqui vale para você que está em casa, viu? Grande, já adulto, todo mundo. Não façam isso. Eu sei que muitos de nós tivemos pais que não demonstraram esse amor assim. Foram rudes às vezes, grosseiros. Eu sou filho de um pastor, os irmãos conhecem, né? Mas meu pai era aquele jeito assim, muito da dele e tal, amava a gente, fazia tudo por nós. Mas ele não era o cara de expressar muito, né? De chegar assim: filho, papai ama você. Ele não era disso, né? E aí só depois de eu casado, aí era quando eu chegava lá e dava um beijo na careca dele, né? Aí ele ficava todo por fora. Hoje a gente abraça, cheira, é aquela coisa. Aí ficou uma coisa bem macia, gostosa, né? De poder estar. E queridos, assistindo um vídeo um dia desse sobre uma relação de pais, um rapaz estava dizendo assim, 2 rapazes, um conversando sobre os pais, e um dizia assim: olha, eu odeio, pense numa coisa que eu não suporto, áudios grandes. Olha, quando eu pego o meu telefone, que eu vejo meu pai mandando um áudio para mim de 6 minutos, eu digo, se tivesse uma velocidade de 5 eu botava. Aí o outro disse assim: como eu queria receber hoje um áudio de 6 minutos do meu pai, porque ele não está mais aqui. Rapaz, aquela frase ali me pegou no coração assim de uma forma que eu fiquei pensando: meu Deus, como a gente despreza, como a gente não tem paciência. Então você, filho que está aqui adulto, já casado, que seu pai está vivo, sua mãe está viva, ligue para ele, ligue para ela. Durante a semana aqui, se você faz tempo que você não os vê, entendeu? Manda um zap, tira uma foto da família, manda para lá. Se não puder visitar, vá. Honre. No dia do aniversário, não se resume apenas um feliz aniversário, papai. Faça algo mais. Estenda o braço um pouquinho mais. Faça assim. Faça-os sentir honrados. Mesmo se ele for de outra religião, de outro segmento. Isso independe. É o nosso genitor, é a nossa genitora. E isso nós vamos honrar a Deus e agradar a Deus quando nós fazemos assim. Observe, irmãos, que muitos filhos desonram seus pais porque levantam a voz para o pai ou para a mãe. E se tem uma coisa que é deplorável, é quando, até por uma questão de esquecimento, né? Quando a mãe repete, pergunta 3 vezes um negócio ao filho, o filho já fica em tempo de morrer. Não é assim? Minha filha, você foi? Fui, mamãe. Aí vai fazer outra coisa daqui a pouco. Minha filha, você foi? Fui, mamãe. Na terceira, pronto, já é uma confusão. Tenha paciência. A velhinha está esquecendo. O velhinho também esquece, né?
mas levanta a voz, afronta a autoridade do pai e da mãe, em casa, comendo da feira que o pai soa tanto para poder botar dentro de casa, ainda vem com afronta, com desrespeito, toma decisão sem consultar os pais, não está nem um pouco interessado na opinião do pai ou da mãe por alguém que pretende se namorar para casar. Não faça isso. Isso aqui, irmãos, eu estou falando para crente. Não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é bagaceira. O padrão do mundo, meu irmão, olha, está nem aí, está totalmente fora disso aqui. Lembrem-se, isso aqui é para famílias crentes. O apóstolo Paulo escreveu para o povo crente, lá de Éfeso. E sim, eu estou trazendo para cá, para a nossa vida aqui, que é a mesma coisa, né? Muda nada. Observe, querido, quantos filhos são uma coisa em casa e quando está fora é outra pessoa. É uma tristeza. Em casa quebra o pau, tá nem aí, com nada. A mãe limpando o chão e o filho deitado de perna para cima, tá nem aí, só levanta para comer. Aí chega na igreja, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, maravilha, que bênção, culto hoje foi uma bênção, Deus se fez presente. Só não se faz presente na tua casa. Aí tá fora, não tá no padrão. Tá hipocrisia. Não bate a conta. Não bate. Segunda coisa, perdoe seus pais. Isto pode não ser fácil, não é? Pode ser muito desafiador. Mas Jesus não nos chamou, filhos, para coisas fáceis. Nós não somos chamados para coisas fáceis. Não somos. Não somos chamados para coisas simples. Ele, de fato, prometeu estar conosco e nos ajudará. Sim. Amargura e ressentimento não honram os nossos pais. Jesus, lembrem-se, já nos libertou para isso, para que a gente perdoe. Amém? Terceira coisa, honre seus pais independente deles. O que é honrar os pais independente deles? Não é assim não, se meu pai e minha mãe se voltar, aí eu vou honrar. Se ele reconhecer ou ela reconhecer, aí eu vou. Se eles me elogiarem, se ele aprovar o que eu faço, aí sim eu vou honrá-los. Irmãos, toda a aprovação que nós precisamos é aqui, o padrão é bíblico e de cristão. Toda a aprovação que nós precisamos ter, sabe de quem é? É de Jesus Cristo. Amém? Ele sim. Eu quero ser visto nos olhos do Senhor como um obreiro aprovado. Eu quero ser encontrado pelos olhos do Senhor como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pronto. Se o Senhor olhar para mim naquele dia e disser assim, eu te conheço, pronto, é o suficiente. É esta aprovação que eu preciso ter. Eu e você precisamos disso. E você sabe o que é que o Evangelho diz? O Evangelho diz, irmãos, que nós fomos adotados por um Pai Celestial e que essas palavras devem estar sobre nós. Veja como isso é libertador. Quando ao entendermos isso, nunca, irmãos, nós honraremos nossos pais até ver o quão completamente aprovados somos em Cristo. Nunca nós perdoaremos os nossos pais por falhas que eles venham a cometer, até que o nosso perdão em Cristo seja algo evidenciado e vivido e percebido no coração. Nunca os honraremos até ver o valor e o peso que Deus colocou sobre eles para o nosso bem. Queridos, pais perfeitos nós não vamos ter, mas o nosso Pai Celestial, esse é perfeito. O nosso Pai eterno, esse nos acolhe, consola o coração, provê o que eu preciso e você precisa, nos ajuda, nos conduz, toma pela mão, toma pelos braços e nos coloca em uma redoma de consolo, de conforto, de cuidado, de zelo para o nosso próprio bem. Mas há promessa sim. O quinto mandamento é o único que vem com a promessa acompanhada. E isto está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, quando de fato existe a expressão: honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou teu Deus,
para que os teus dias se prolonguem sobre esta terra e tudo corra bem naquilo que o Senhor te dá. Queridos, olhando para estas promessas e para estas ordenanças, que Deus alcance cada coração de filho aqui, para que nós possamos ter uma percepção diferente bíblica e possamos reconhecer que quando nós deixamos de honrar e de obedecer os nossos pais, nós estamos desabonando a nossa condição de nova sociedade de cristão. Assim, queridos, para agora os pais. Olhando então para a premissa de que o único ponto em que nós não devemos obedecer aos nossos pais. E tem isso na Bíblia, pastor? Tem isso na Bíblia. E está em Mateus capítulo 10, verso 37. É a única ocasião em que nós precisamos desobedecer aos nossos pais, se eles tentarem impedir a cada um de nós de servir a Jesus. Porque mais importa servir a Ele do que aos nossos pais. Assim sendo, irmãos, no verso 4, final então, diz assim: e vocês, pais, não provoquem aos vossos filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem achou que a pregação ia ser somente para os filhos, chegou a hora de nós pais. Se preparem. A maneira mais comum pela qual os pais provocam a ira nos filhos é sendo tirânicos. E tem pai assim? Tem, que provoca a ira dos filhos. O professor do Novo Testamento, Andrew Lincoln, ele explica algo extraordinário e diz assim: devemos evitar, e aqui é recado para os pais, ok? Os pais presentes aqui, se fixem nestas palavras interessantes. Como é que de fato o pai desperta a ira do filho? Atitudes, palavras e ações que levariam a criança à raiva, exasperação, ressentimento, e isto inclui, e agora eu vou para o detalhamento, disciplinas excessivamente severas, não agrada a Deus, provoca ira. Exigências excessivas e duras, coisas que são impraticáveis, que os pais, por conta da força da ira naquele instante, exercem sobre o filho. Abuso de autoridade, o faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A hipocrisia não cabe aqui. Arbitrariedades, injustiças. Quantos aqui já levaram uma pisa porque o irmão foi quem cometeu o delito e apanhou os dois? Isso tem muito. E eu estou apanhando por quê? Apanhou porque não disse ao irmão para não fazer. E aí entra todo mundo no rolo. Está errado. Os pais erram também. Entendeu? Constantes irritações, condenações, né? Às vezes existe uma palavra de condenação do filho, porque às vezes ele tirou uma nota baixa. E aí é um escândalo do tamanho do mundo. É muito melhor você se calar, orar e tirar dele o celular, o tablet, o notebook e a TV por 2 meses. Aí ele vai ficar pianinho. Só vai ter de volta se passar nas notas. Pronto. Faça isso. Maravilha. Bênção de Deus. Não é? Mas, irmãos, submeter o filho à humilhação de todas as formas, insensibilidade, grosseria. Quantos pais grossos, quanta grosseria com o filho, é pecado. Devemos ter voz forte, sim, autoridade exercida, sim, quando necessário, mas na dose certa, não no extrapolar daquilo que é razoável. Às vezes o filho, só porque quebrou um copo, presta atenção, o filho está almoçando. Esses copinhos aqui é bem frágil, né? Se ele deitar, quebrou. Quebrou um copo, a zoada mal do mundo. Mas quando o visitante quebra no chão, você não diz nada. Ou não tem problema não. Quem é que tem mais valor? É o de fora ou é o de casa que é teu?
Aí é uma confusão por causa de um copo, porque derramou Coca-Cola na mesa. Compreende, irmãos? Isso irrita o filho. Quer ganhar o coração do filho? Use mais de sabedoria nesses momentos. Entendeu? Prepare a mesa com mais carinho, zelo, e não com desdém, com maus tratos. Confusão maior do mundo, que lavou o carro e o filho foi e entrou ligeiro, não bateu o pé, entrou com areia e tudo no tapete. É um sermão do meia hora de confusão. Pra quê? Aí você dá carona ao vizinho, a irmã pisou ali na fezes do animalzinho, entrou no carro. Eita, irmão, sujei aquela catinga dentro do carro, mau cheiro. Não, irmão, não tem nada não, depois a gente lava, não tem problema, mas se fosse o meu filho eu matava ele. Irmãos, é dessa forma que acontece. Homens, devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder, para que conheçamos os nossos filhos e não os levemos e não tentemos a ira. E as duas maneiras, irmãos, mais comuns de provocar a ira do nosso filho é presumir, primeira coisa, presumir que eles fizeram algo errado, quando eles de fato não fizeram. Presumir que ele fez sem ter feito. E aí há uma penalidade. Isso é terrível. Isso é terrível. Tenha provas para tomar decisões. Segunda coisa, puni-los por desobedecerem quando não lhes foi ensinado primeiro que aquilo ali era errado. Não foi informado, não foi ensinado e agora eu exijo que foi feito? Não pode. Agora depois que ensinou o beabá, o alfabeto todinho, de frente para trás, de trás para frente, se houver uma falha, foi intencional ou acidental, e aí tem que julgar. Observe, irmãos, que quando a palavra de Deus diz: pais, criem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, a conotação passa de uma prática apenas meramente dos deveres e fazeres e passa para agora apontamentos que são muito mais profundos e de uma responsabilidade que nos delega tempo e dedicação. Nós não queremos gastar tempo, e a palavra é essa mesma: gastar tempo. Não seria melhor investir tempo e não gastar tempo, porque dá a ideia pejorativa do desperdício de tempo ao sentar com o filho e isto fazer. E nós falhamos muito com isso, irmãos. Às vezes o corre-corre é tão grande, a criança cresce sem conhecer Bíblia, porque nós falhamos com isso. Quantas vezes eu falho com isso? Preciso consertar. Porque, irmãos, criar os filhos não é uma tarefa somente da mãe. Criar os filhos é um trabalho dos dois. A mentalidade que diz que um homem trabalha fora de casa e a mãe dentro de casa é totalmente antibíblica. A tarefa do pai é de educar assim como a mãe. Não é porque ele passa o dia fora e a esposa às vezes passa o dia em casa com a criança que a responsabilidade agora é dela. Não fuja do ofício não. Trabalha dos dois. Estou cansado, jante, arranje meia horinha, sente ali e leia o texto com o filho. Tem que ser dessa forma. Isso é fácil fazer? Não é. É desafiador? Nem sempre a gente vai conseguir. A gente falha muito com isso, porque a gente empurra tudo para a mãe. Lá em casa a Josanice faz muito com o pequeno, e o maiorzinho lá atrás a gente foi mais cuidadoso, só tinha ele mesmo, era menos demanda. Havia muito isso lá em casa com o mais velho. O mais novo ela está mais na frente. Eu tenho muita ocupação e tenho falhado por não parar nesses momentos para isto fazer. Mas, irmãos, o nosso chamado, irmãos, é disciplinar e instruir os nossos filhos para que eles possam viver na vida cristã. Nosso objetivo não é simplesmente manter os nossos filhos longe dos problemas. Nosso objetivo é ajudar os nossos filhos a caminharem por toda uma vida e nesta vida encontrar o Senhor Jesus, conhecer ao Senhor Jesus. E como é que eu faço isso? O nosso chamado é de ensinar, é de encorajar, é de trazer para o culto. Os irmãos estão vendo aí gritinhos de criança aqui no recinto? Um chora, aí o pai levanta um pouquinho, sai, volta. Isso aqui é investimento. Os irmãos sabem que a gente tinha salinha aqui na hora do culto à noite. Mas isso é conhecido como um aborto litúrgico. O que é o aborto litúrgico?
É quando a gente aborta do culto ao Senhor as nossas crianças e coloca numa salinha para pintar, fica lá uma historinha, um videozinho. Nada contra o trabalho que é feito, mas o culto é aqui. E eu quero esses gritinhos, não tem problema não. Pode chorar, não tem nada não. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai ver uma geração que vai crescer sabendo o que é a pregação, o que é a oração, o que é o louvor, o que é o batismo, o que é reverência ao culto, para quando esses se tornarem adolescentes, achar chato o culto. Não gosto não, porque é chato. Eu detesto o culto, porque não foi educado no culto, foi educado na salinha. E aí precisa de nós o quê? Persistência. Quem poderia ficar aqui incomodado era eu, que eu estou pregando. Às vezes até o raciocínio quer fugir, e eu tenho orado a Deus: Senhor, não deixe eu perder o raciocínio, Senhor. E tem dado certo. E a pregação acontece. E sabe qual é o fruto disso aí? É lá na frente. Famílias aqui da igreja, que ontem não, né? Este ano que está acabando, não é? Se eu não estou enganado, ou foi 10 ou foi 11 bebês que nasceram. E daqui a alguns anos vão estar todo mundo aqui. Famílias fortalecidas, famílias vendo os filhos amando ao culto, vindo à igreja, querendo adorar o Senhor, fortes na fé. Isso para mim é um pagamento. É a minha parte, é a minha contribuição na educação de vocês, do filho de vocês, melhor dizendo. Mas observe, irmãos, que nisto está a correção do pai com o filho, com toda certeza, em muitas áreas. Agora, qual é o grande problema? Vamos agora pais novamente aqui. São pais que em casa não oram, não lê a Bíblia nunca. Não é verdade? É verdade, não é? Acontece muito. Relativizam o dia do Senhor. O domingo é o culto, mas meu pai e minha mãe nunca deram valor a esse negócio de culto dia de domingo, não. Quando batiam uma lata, vamos fazer para tal, vamos para tal lugar. Poxa, já estou de mala pronta, já acabou-se. Aí quando a criança cresce, que o pai vê a necessidade de poder estar na igreja, aí vai dizer assim: aonde foi que eu errei? Onde você errou, meu filhinho? Quando sabe foi? Foi todas as vezes que foi falado sobre o dia do Senhor na igreja e você simplesmente está nem aí. Você deu muito mais valor ao seu prazer, e os seus filhos estavam só assim, ó. Estou de olho no Senhor, nas suas prioridades. Eu estou de olho no que o Senhor dá valor de verdade. Eu estou de olho naquilo que o Senhor valoriza de verdade. O Senhor só vai para o culto porque o pastor fica em cima. Quando qualquer coisinha... É assim, irmão, funciona. Então relativiza, não é? Os pais que em todo momento, né, só instruem o filho para ganhar dinheiro. Cresça, viu? Estude porque é para ganhar dinheiro. Dinheiro. Valores eternos. Não tem. Não tem. E agora? Isso aqui, irmãos, postura totalmente equivocada. Os pais, irmãos, que abandonam a vida de devoção, são pais que em casa o telefone toca. Como eu falei domingo passado, eu acredito. O telefone toca. Fulano de tal, meu filho, atenda aqui. Diga que eu não estou. O filho vai dizer na cabeça dele: papai é crente e mandando eu mentir? Como assim? Como é que ele vai ensinar o filho assim no caminho? Me diga. Que caminho é esse? É o filho que vê uma prática nos pais fofoqueiros, maldizentes, critica todo mundo, compra e não paga, se envolve com coisa errada, e os filhos estão vendo. Olha o testemunho. Isso é ensinar? Isto é o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem a ira dos filhos, a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Que exemplo? Qual é o exemplo? São pais que se envolvem com tudo quanto não presta, um péssimo exemplo para os filhos. E se tem pais aqui vivendo assim, irmãos, peça perdão hoje ainda, antes de passar por aquela porta. E trate de mudar a sua vida completamente, para o bem da sua família. Não é para mim não, eu estou cuidando da minha. E estou ensinando para que nós possamos nos unir nesse propósito de cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, com responsabilidade.
Não é com brincadeira, não. Eu preciso ser exemplo para os meus lá de casa. Se eu não for um exemplo que preste, o que é que eu estou ensinando para eles? Irmão, isso aqui é muito sério. O que nós estamos tratando aqui hoje é de uma complexidade profunda. Eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Que impressões esses filhos vão ter de Deus? Que eu digo que creio. Que Deus é esse que meu pai crê? Que eu não sei que Deus é esse, não. Porque ele faz tudo errado. Só tem falácia, é tudo mentira. Chega na igreja, dá uma de crente, em casa é um terror. O filho cresce vendo isso. E ele está percebendo. Ele está entendendo tudo. Então qual o referencial para o seu filho? É quem? Não bote na conta do pastor esse referencial. Você que tem que ser o pastor da sua família. Você, homem, seja pastor da sua casa. Você, mãe, seja um exemplo. Um exemplo de caráter para os seus filhos. Pois de fato nós não estaremos criando nossos filhos para a eternidade. Estamos criando para o inferno. E assim, queridos, para concluir, e eu queria chamar o louvor aqui para a gente cantar um hino no final. Quantos filhos partem? Não é partir e morrer, não. Partir de casa para a vida. Observe, a vida não acaba. Um dia os meus vão casar, eu creio nisso, em nome de Jesus, que os dois vão deixar eu e a mãe em casa, só nós dois, para a gente ter mais tempo para passear, para curtir, para ir para o sertão, fazer missões, né? E ter mais liberdade, ficarmos mais à vontade em casa, né? Aí vem depois os netos no fim de semana, pode deixar lá em casa, final de semana está tudo certo, dia de semana não é? Porque segundo o ditado diz, né, quem pariu Mateus que balança, então, né, cada um na sua responsabilidade, não é isso mesmo? Mas eles vão casar, vão embora, é apenas uma nova fase. Olhar para esta nova fase, eu preciso olhar para esta nova fase com a esperança e com a certeza que eu fiz minha parte. E vocês aqui? Os filhos de vocês estão crescendo. E eles vão um dia sair de casa para a vida. Qual o legado? Ficou o que de ensinamento? Qual a substância que tem? Qual? Criou como? Só a comida, a roupa, o perfume? Isso aqui. E este padrão estabelecido aqui é o quê? Meus irmãos, prestem atenção nos objetivos pelos quais nós estamos conduzindo nossos filhos. Os nossos filhos, irmãos, precisam conhecer Cristo através da palavra, através da nossa vida devocional, da nossa vida de crente, do nosso relacionamento com a igreja. Isso é um assunto que não pode passar pano, não. A verdade é essa. E isto é desafiador, mas é glorioso. Porque quando isso acontece, lá na frente, é a alegria de poder ver a família toda servindo ao Senhor. Está todo mundo junto, né? Final de ano, aquele pirãozão, os filhos, as noras ou os genros, né? Os meninos pequenos, vovô, vovó, vira, derruba, cai, aquela coisa boa. Eu fico só esperando acontecer esse dia, lá em casa, né? E isso, meus irmãos, é o que deve empolgar o nosso coração. Servir a Cristo quando criamos os nossos filhos, mas não de maneira como nós achamos melhor. Porque o que eu aprendi e você aprendeu pode não ter sido da melhor forma ou a forma bíblica. Mas a palavra de Deus está aqui hoje para a gente. O padrão é esse aqui. E aí eu tenho que fazer o quê? Baixar as minhas guardas e dizer: Senhor, deixa eu botar na peneira o que eu aprendi a vida inteira. O que sobrar aqui, Senhor, dê uma temperadinha aqui, acrescente, ajeite aqui, me ajude. Porque eu quero fazer o que é certo. Eu quero prezar pelos meus pequenos. Não é? Nós estaremos treinando eles na educação mais importante. A educação mais importante é a educação de Deus. Sabedoria, levando a sério o nosso testemunho. E para finalizar, busquemos, irmãos, uma vida de oração. Ore pelos seus filhos. Eu tenho orado pelos meus filhos. Ore pelos seus também, independente da idade deles.
Casais aqui que não têm filhos ainda, se está em período de lua de mel, eu vou até respeitar. Mas depois de 3 anos de casamento, já está para começar a orar já, pelo menos. Não é? Tá certo? Começar a orar, para não deixar para muito tarde. Já está casado? Está esperando o quê? Jesus voltar? Então vamos começar a pensar nisso. Não é? Vivenciar esta ordenança maravilhosa de Jesus Cristo, do nosso Deus. Não é? Começamos a orar, irmãos. Dê exemplo do seu comportamento maduro espiritualmente aos seus filhos. Não seja um crente medíocre espiritualmente na educação dos nossos filhos. Examine seus desejos a respeito dos filhos. Arrepender dos erros, irmãos, é algo que é maravilhoso. Como é bom, como é doce se arrepender e consertar. E mudar de rota. Vamos dar, irmãos, aos nossos filhos a palavra de Deus. Ela não falha, ela nos instruirá, ela nos abençoará. E ter a vida abençoada e uma casa abençoada, eu tenho certeza que é o que todo mundo aqui quer ter. E meus irmãos, o que é que está faltando? Que os nossos corações hoje se rendam aos pés do Senhor. Que sejam famílias fortes aqui presentes. E nisso seja uma igreja forte. Porque como Wayne Grudem escreveu num livro, famílias fortes, igreja forte. E assim nós precisamos cultivar. Buscar isso. Orar pelos nossos filhos. Olhar para nós como pais. E reconhecer aonde a dose está errada, onde o tempero está demais, onde eu preciso mudar, melhorar nessa área, dar exemplo, mostrar o que é ser um bom mordomo do Senhor para os nossos filhos, falar sempre a verdade. E quando a gente não tiver como dizer a verdade, reconheça, irmão, filhinho, olha, papai errou aqui, e papai se arrependeu e vai consertar. Faça isso, é um exemplo, isso é um exercício de crescimento maravilhoso para as nossas vidas. E nós seremos muito abençoados com isso. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai cantar ao Senhor.